Olá, seja bem-vindo a Estevão Manuel João. Na aula de hoje, você saberá como calcular expressões numéricas envolvendo raízes quadradas e como aplicar os casos notáveis na resolução de exercícios concretos. Neste exercício em concreto, temos a seguinte questão. Quanto é 1 mais a raiz quadrada de 2 mais a raiz quadrada de 8 ao quadrado? Você sabe como resolver esta expressão? Comenta aqui. Para resolver esta questão, começamos por identificar que isto é um caso notável, mas de 3 termos. Nós sabemos que quando temos A mais B ao quadrado, isto é um caso notável chamado quadrado de uma soma. O quadrado de uma soma é igual ao quadrado do primeiro termo, que é A, então fica A ao quadrado, mais o dobro do produto dos dois termos, neste caso A vezes B, mais o quadrado do segundo termo, que é B, então ficamos com B ao quadrado. Mas, nesta situação, temos o quadrado de uma soma de 3 termos. Temos o primeiro, o segundo e o terceiro termo. E como é que fica isto? Repare, como a nossa expressão quadrática apresenta 3 termos, então é uma situação em que temos A, que é igual a 1, mais B, que é igual a raiz quadrada de 2, mais C, que é igual a raiz quadrada de 8, isto ao quadrado. Uma expressão quadrática com 3 termos vem sendo igual a quadrado do primeiro, neste caso ficamos com A ao quadrado, mais o quadrado do segundo, que é B ao quadrado, mais o quadrado do terceiro termo, que é C. E ainda mais o dobro do produto dos dois primeiros termos, neste caso A vezes B, mais o dobro do produto do primeiro com o terceiro, mais o dobro do segundo com o terceiro. Nesta situação, passamos a substituir cada um desses termos nesta maneira. Assim sendo, como A é 1, B é a raiz quadrada de 2 e C é a raiz quadrada de 8, assim sendo, 1 mais a raiz quadrada de 2 mais a raiz quadrada de 8 ao quadrado vem sendo igual a ao quadrado, que é 1 ao quadrado, então ficamos com 1 ao quadrado mais B ao quadrado mais a raiz quadrada de 2 ao quadrado mais C ao quadrado mais a raiz quadrada de 8 ao quadrado mais 2 vezes AB mais 2 vezes AB, que é 1 vezes raiz quadrada de 2, mais 2 vezes AC, mais 2 vezes o A é 1, vezes C é a raiz quadrada de 8, mais 2 vezes BC, 2 vezes B é a raiz quadrada de 2, vezes C, que é a raiz quadrada de 8. Resolvendo isto, passamos a ter 1 ao quadrado é 1 vezes 1, e isso é igual a 1, mais, temos aqui mais. Agora, simplificamos o quadrado com a raiz quadrada, porque o expoente e o índice da raiz são iguais, pelo que vai resultar em 2, mais. Aqui, igualmente, simplificamos o expoente com o índice da raiz quadrada, pelo que vai resultar em 8, mais 2 vezes 1 dá 2, vezes a raiz quadrada de 2 fica 2 vezes a raiz quadrada de 2, mais 2 vezes 1 vezes a raiz quadrada de 8 fica 2 vezes a raiz quadrada de 8, mais 2 vezes a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 8 vai resultar em raiz quadrada de 16. Continuando, passaremos a ter, aqui vamos efetuar esta soma 1 mais 2 mais 8. Vai resultar em 11, mais 2 vezes raiz quadrada de 2, mais 2 vezes. Aqui vamos decompor o 8. Decompondo o 8, teremos 8 a dividir por 2 vai resultar em 4. 4 a dividir por 2 resulta em 2. E 2 por 2 resulta em 1. E como se pode ver, dividimos o 8 em 1, 2, 3 vezes. E é por isso que reescrevemos a raiz quadrada de 8 como sendo a raiz quadrada de 2 vezes 2 vezes 2. Ou ainda 2 ao quadrado vezes 2. Mais 2 vezes a raiz quadrada de 16 é igual a 4. Nós ficamos com 2 vezes 4. Daqui
teremos 11 mais 2 vezes a raiz quadrada de 2 mais 2 vezes. Este fator que está dentro da raiz quadrada com o expoente 2 vai sair, porque nós vamos simplificar o seu expoente com o índice da raiz. Passando 2 para fora do radical fica 2 vezes 2 e ainda vai sobrar este 2, né? Raiz quadrada de 2 mais 2 vezes 4 resulta em 8. Daqui passaremos a ter 11 mais 8 é igual a 19, então escrevemos aqui 19, e depois mais 2 vezes a raiz quadrada de 2, mais 2 vezes 2 resulta em 4, então ficamos com 4 raiz quadrada de 2. Repare que agora temos estas duas parcelas com a mesma raiz, então nós podemos somar os seus coeficientes, então ficamos com 2 mais 4, o que vai resultar em 6. E é por isso que vamos ter como resultado final 19 mais 2 mais 4 vai dar 6 raiz quadrada de 2. Foi este resultado que você encontrou? Comente aqui embaixo, me diga como é que você resolveu esta questão. E se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e partilhe este vídeo para ajudar outras pessoas a aprenderem esta matéria. Por hoje é tudo, até no próximo vídeo.